Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Fernando e desde o final de Doomsday Clock, o relógio do juízo final, série escrita pelo Geoff Johns e desenhos do Gary Frank, começaram algumas especulações sobre um possível crossover envolvendo a DC com a Marvel. Ao final da edição do Doomsday Clock, nós temos uma passagem que é narrada de uma forma que dá a entender de que o universo Marvel estaria invadindo o universo DC. O Thor invade o universo DC e um ser grande, verde, mais forte que o Apocalipse, acaba morrendo, salvando o Superman. Ah, meus amigos, a partir disso começou lá um rebuliço que foi inclusive fomentado por vários escritores famosos como a Gayle Simone, o Scott Snyder, entre outros, que ficaram realmente muito empolgados com essa possibilidade de um novo crossover envolvendo a DC Comics com a Marvel. E eu aqui venho trazer alguns nomes, que seriam interessantes para escrever esse crossover, escrever e também desenhar. Afinal, não pode ser qualquer pessoa, estamos falando de crossover, algo que tem que agradar ambas as editoras e também ter um grande conhecimento da Marvel e também da DC. Não pode ser um cara qualquer coisa, além de que também tem que ser uma história de entretenimento, o feijão com arroz de super-heróis, com porradaria, afinal estamos falando de crossover, então a gente quer ver os super-heróis brigando, fazer com que o fã suspire, vibre com a derrota ou fique indignado, puto da vida e comece a xingar como que o meu personagem foi perder para esse outro. Então tem que ser um escritor que vai escrever essa história de forma mais leve, divertida, um entretenimento bacana, mas isso não quer dizer que tem que ser uma história superficial, uma história rasa, tem que ser realmente muito bem escrito. Só não dá para seguir aquela linha de uma publicação mais cabeça, algo que vai fazer você refletir, uma coisa mais selo Vértigo, um Alan Moore, até mesmo um Grant Morrison. Eu acho que não funciona em termos de crossover principal, talvez um spin-off, envolvendo determinados personagens, mas um crossover que realmente envolva a maioria dos personagens, uma grande saga da Marvel e DC, não é qualquer um que realmente vai poder escrever esse tipo de publicação. E eu gostaria, inclusive, da participação de vocês nos comentários sobre quais equipes criativas conseguiriam realmente apresentar algo que viesse a agradar a maior parte do público. E aqui eu vou sugerir alguns nomes, não que a Marvel e a DC vão assistir esse vídeo, mas é para você inscrito e a gente fomentar um certo debate, sobre os nomes mais interessantes para escrever esse crossover. E o primeiro que me vem à cabeça, que eu acho que é o ideal no momento, Geoff Johns. Ele mesmo que escreveu Doomsday Clock, passagens pelo título do Superman, dos Lanternas Verdes, um cara que tem um vasto conhecimento tanto do universo DC como da Marvel Comics. Não se engane, não é porque ele é um dos principais nomes da DC Comics que ele, eu só gosto da DC e não gosto da Marvel. Ele já trabalhou na Marvel Comics, inclusive é muito fã do Incrível Hulk. É um cara que gosta de quadrinhos acima de tudo, então ele não tem aquela coisa de rixinha, a Marvel é melhor que a DC, a DC é melhor que a Marvel. Ele tá além disso, é realmente um grande escritor. Basta você ler os trabalhos que ele fez no título do Superman, dos Lanternas Verdes e mais recentemente em Doomsday Clock, uma grande ode ao Superman, a esperança que esse personagem traz. Então ele realmente é um cara que tem aquela habilidade de escrever uma história com muita qualidade e também que traz entretenimento, que traz uma diversão, aquela nostalgia dos anos 80, onde nós tivemos talvez as melhores obras em quadrinhos de super-heróis também, não só do selo Vértigo, com Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Sandman. Estou falando das histórias que foram escritas ali nos anos 80, como o Demolidor, os X-Men, Hulk do Bill Mantlo, o Superman do John Byrne, você tem o Thor do Walt Simonson, entre várias outras publicações que são clássicas, a Mulher Maravilha do George Pérez, os Novos Titãs do Marv Wolfman com o George Pérez, enfim. Então o Geoff Johns, eu acho que ele tem um domínio de conhecimento de ambos os universos e também tem essa capacidade de entregar um trabalho divertido, com um entretenimento que realmente vai valer a pena para quem gosta de ambas as editoras.
Outro nome muito interessante, ao meu ver, é o Mark Millar. Ele consegue escrever histórias com aquela pegada cinematográfica. Vide os trabalhos que ele fez com Old Man Logan, Guerra Civil, Supremos, um dos melhores clássicos dos anos 2000. Trabalhou também com o Superman, com a Authority, Monstro do Pântano. É um cara que consegue entreter o leitor, e ele também utiliza aquelas frases de efeito, alguns clichês, mas sem que isso soe piegas, soe chato. Ah, meu Deus, essa história é mais do mesmo. Não, ele consegue trazer uma tensão, uma empolgação para o leitor. Então o Mark Millar é um outro nome que eu acho que poderia encabeçar esse possível crossover entre a Marvel e a DC. E eu ainda apresento para vocês um terceiro nome, Jonathan Hickman, um cara que teve passagens pelo título do Quarteto Fantástico, também pelos Vingadores e Novos Vingadores, sensacional, a nova Marvel, e atualmente é o principal nome do universo mutante, tendo reformulado tudo, e você percebe pela escrita dele que é um cara que pesquisa, né? Ele lê, ele vai atrás dos materiais antigos, ele faz as histórias interrelacionadas, é um cara que também entende bastante de quadrinho. A pegada dele talvez seja um pouco mais séria do que os outros mencionados por mim, mas eu acho que ele também seria um bom nome para escrever o crossover Marvel e DC. Outra possibilidade seria colocar esses três escritores trabalhando em conjunto. Isso não é exatamente uma novidade. Por exemplo, aquela série semanal 52 da DC é épica, muito foda. E você tem nomes como Grant Morrison, Mark Waid, Jeff Jones, Mark Millar, uma galera realmente de alto calibre. Então eu acho que até esses três nomes em conjunto sairia algo realmente fuderoso. Bom, três nomes são suficientes, mas eu apresentaria mais um autor correndo por fora. Ele ainda precisa se provar um pouco mais, porém é um cara que vem mostrando um alto nível de trabalho. Eu estou falando de Donny Cates. As histórias que ele escreve são muito divertidas, são publicações que trazem ali aqueles elementos de aventura, de ação, de porradaria envolvendo super-heróis. Você pode ler títulos como O Motoqueiro Fantasma Cósmico, você pode ler Os Guardiões da Galáxia, o título do Thanos, Doutor Estranho, tem passagem dele pelo Venom, A Morte dos Inumanos. Esse é um pouco mais fraco, mas de forma geral o Donny Cates realmente vem ganhando, né, maior projeção. Ainda falta uma obra que você fala, nossa, Donny Cates realmente está ali entre os grandes escritores. Não precisa ser um Alan Moore, um Grant Morrison, né, mas está ali com uma grande obra como foi o Jeff Jones, por exemplo, o Jonathan Hickman, com as passagens que eles tiveram em alguns títulos. Então o Donny Cates, eu acho que é um nome a se pensar também. Mas obviamente os quadrinhos não vivem só de roteiros, nós precisamos de grandes desenhistas. E aí eu acho que até o leque de opções, ele é bem mais vasto do que os autores que poderiam escrever um crossover. E o primeiro nome que me vem à cabeça é do Ivan Reis. Esse cara é monstro, desenha demais, e ele consegue fazer uma coisa meio George Pérez, né? Que desenhou o crossover da Liga da Justiça com os Vingadores e também Crise nas Infinitas Terras, quando você precisa compor diversos personagens dentro de uma página. Veja o trabalho que ele fez na série dos Lanternas Verdes, nas grandes sagas envolvendo a tropa dos Lanternas Verdes. Realmente ele faz um trabalho sensacional, épico. Um outro nome que também me vem à mente, mas aí o estilo dele é muito semelhante ao do George Pérez, mas também tem bastante competência, é o Phil Jimenez. Ele que já foi desenhista e roteirista do título também da Mulher Maravilha. O cara é fera. O problema é que você vai imaginar que é o George Pérez que está desenhando, né? E eu acho que isso não é muito interessante, até para desvincular com os outros crossovers já realizados por ambas as editoras. Ainda eu poderia citar outros nomes, como o Clayman, que foi o desenhista de Heróis em Crise. A única coisa que se salva realmente nessa publicação, você tem o Michael Janin, você tem o Mike Deodato Jr., outro brasileiro que eu gostaria de mencionar, o Joey Bené, que vem arrasando nas histórias de Immortal Hulk, vem mandando bem demais. E você tem aí um leque, como eu já disse, bem vasto de opções de desenhistas que teriam bastante competência em realizar esse crossover.
Bom, galera, mas dê a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual seria a equipe criativa ideal para escrever o crossover envolvendo as duas maiores editoras dos Estados Unidos? E se vocês gostaram dessa pauta, quem sabe eu faça novos vídeos abordando crossovers mais pontuais, né? Por exemplo, Batman contra Capitão América, Arqueiro Verde contra Gavião Arqueiro, você tem o Flash contra o Thor, né? O Incrível Hulk contra a Mulher Maravilha, Lanterna Verde contra o Quasar. Então a gente poderia montar equipes criativas que seriam pontuais para determinados crossovers. Você tem artistas que funcionam melhor escrevendo histórias que envolvem personagens urbanos, né? O próprio Tom King, o Brian Michael Bendis, o Jeff Lemire, que consegue explorar bem personagens urbanos também, no meu entender. Então você conseguiria fazer, né, um crossover muito grande com vários personagens da Marvel e da DC Comics. Vamos ver aí se vocês gostaram desse vídeo, se a gente elabora aí novas pautas relacionadas a esse tema. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, o seu comentário, se inscreva aqui no canal. Um abraço para todos vocês e fui!